Honestamente, não. Ela diz ao homem do outro lado da sala que nada está funcionando. Ela o visita há meses, mas sente que não fez progresso em seus problemas. O homem escuta e acena com a cabeça, enquanto anota algumas coisas em seu bloco de papel. Ele quer discutir algo com ela. Ela acha que esgotou as opções, mas ainda há mais uma tentativa. Ele já teve sucesso com outros pacientes usando essa técnica, apesar de muitos a considerarem pouco convencional. A mulher está insegura. Técnicas não convencionais não a deixam confiante. Mas a esta altura, o que ela tinha a perder? O homem se levanta e faz um gesto para a mulher segui-lo. Ele a conduz para fora do escritório até uma área desconhecida da clínica, parando diante de uma porta fechada. Na porta, há uma janela coberta por uma cortina, e ela percebe que também há um conjunto de fechaduras fortes. Ele abre a porta e a leva para uma pequena sala, com cerca de 3 metros de largura, acolchoada no chão e nas paredes, com luzes brancas embutidas no teto. Ele diz a ela para esperar ali apenas um momento, e para se sentir à vontade antes de se desculpar e sair. A mulher observa a sala acolchoada, questionando-se sobre o que concordou. O homem retorna, e agora ele está segurando algo. Uma bolsa de roupas, ele a desabotoa, para revelar uma peça de roupa escura dentro, mas quando ele a tira, ela vê agora que não é roupa de jeito nenhum, pelo menos não qualquer tipo normal. É uma camisa de força. A mulher está assustada, insegura se quer continuar com isso, e ele faz o seu melhor para tranquilizá-la. Se ela está desconfortável, não precisa fazer nada que não queira, mas ele diz ter tido ótimos resultados com outros pacientes. Tem sido quase uma cura milagrosa. Bem, não, cura é a palavra errada. Ele se corrige e explica que isso não vai curá-la da maneira que ela provavelmente está pensando, mas sim o que ele descobriu é que essa terapia é capaz de proporcionar um alívio momentâneo dos sintomas, uma chance de ver como é a vida sem ser atormentada pelos problemas que a levaram a buscar sua ajuda. Uma vez que ela tenha tido um vislumbre de como é a vida sem esses fardos, eles podem trabalhar para trazê-la de volta a esse ponto através de outras terapias e técnicas. Isso pode ser justamente a descoberta de que ela precisa para finalmente fazer algo funcionar. A mulher, ainda cética, mas desesperada para se livrar dos pensamentos que a atormentam e voltar a ser quem deseja, reflete e decide aceitar o procedimento. O terapeuta pede que ela estenda os braços e coloque a camisa de força. Ela pode ver e sentir agora que é feito de couro preto e se ajusta perfeitamente a ela, quase como se fosse feito apenas para ela. Ela se vira e ele aperta as correias antes de fixá-las. A mulher, em pé na sala acolchoada e presa pela camisa de força preta, se volta para o homem e pergunta: "E agora?" Ele diz a ela: "Agora esperamos antes de sair da sala." Um aviso, no entanto. "Agora um aviso", ela diz. "Este procedimento é único. Só pode ser feito uma vez", ele diz antes de fechar a porta. Ela está confusa. É este o procedimento? Ele a trancou em uma cela? O que está acontecendo? Ela nunca deveria ter concordado com isso. Sua mente começa a acelerar, se enchendo de pensamentos ruins, e eles ficam ainda piores quando as luzes, de repente, se apagam. Ela entra em pânico, respirando ofegante no escuro, assustada e presa pela camisa de força de couro. Ela grita que mudou de ideia e não quer mais fazer isso. Sem resposta, ela fala sério e quer acabar logo saindo da sala. Não está funcionando. Na verdade, está fazendo ela se sentir pior. Todos os medos e ansiedades que a atormentam quase todos os momentos de sua vida vêm de uma vez só. Sua mente corre enquanto ela pode sentir todos os sinais reveladores de um ataque de pânico começando, 1 milhão de pequenos problemas a despedaçando pelas costuras, deixando-a esticada e impotente para fazer qualquer coisa para impedir. Mas então, de repente, tudo muda. Como uma brisa fresca soprando em seu rosto, os sentimentos de desesperança e desespero começam a dissipar. Suas ansiedades parecem como se estivessem derretendo na escuridão,
deixando-a apenas com o abraço confortante do colete de força. Ela não está exatamente feliz, apenas se sente normal e satisfeita consigo mesma e com sua situação. É uma sensação incrível e ela se deleita na alegria de não se sentir mal. Ela não sabe quanto tempo fica no quarto escuro, minutos ou horas, mas logo a porta se abre e as luzes acendem. A sessão dela acabou. Ela sai do escritório com uma nova perspectiva de vida. A maior parte da satisfação se foi, mas ela ainda se sente renovada e pronta para enfrentar seus problemas, buscando novamente o que sentiu na camisa de força para se sentir normal. No dia seguinte, sua nova perspectiva some e ela implora ao telefone para que o homem a deixe entrar e usar a camisa de força de novo. Ele a alertou que era um procedimento único, muita exposição é perigosa e ela deve focar em outros tratamentos. A mulher só quer usá-lo por alguns minutos para se sentir assim de novo. Ele diz que é impossível e que deveria estar feliz pelo sucesso e buscar novas técnicas. E além disso, ele está saindo para uma conferência e não voltará por uma semana. Eles podem discutir as coisas novamente quando ele voltar. Está chovendo naquela noite, enquanto uma figura em um casaco escuro quebra o vidro da porta da frente e alcança para destrancar a porta. A mulher entra no escritório e pendura a jaqueta molhada na parede. Sua lanterna ilumina a sala das sessões. Ela entra mais no prédio e vê a porta da sala acolchoada. Não há ninguém lá. Ela passa por ela e segue até uma sala nos fundos onde nunca esteve. Na sala, junto à parede, há um baú de metal. Ela encontra a bolsa escura com a camisa de força de couro dentro. O jovem pergunta o que deve fazer de novo. Ele só deveria entregar uma pizza e teme que seu chefe fique bravo por ter aceitado o convite do cliente para entrar. Este é meu consultório, diz ela. Estou testando novas técnicas em mim antes de usá-las com pacientes. Faz sentido, não? Bem, claro, eu acho, ele responde. Preciso de ajuda para este caso, mas é um segredo e não posso pedir aos colegas. Você pode me ajudar, certo? O jovem toma nervoso o refrigerante que ela deu e concorda com a cabeça. Ela diz que ele só precisa ajudá-la a apertar a camisa de força, fechar a porta, apagar as luzes e ouvir. Logo que ela terminar, vai pedir que ele entre e atire dela. É isso. O jovem ainda parece um pouco desconfiado do pedido. O que aconteceu com a sua porta? Ele pergunta, mas ela ignora a pergunta dele e empurra um maço de dinheiro para a mão dele. O jovem fecha a porta da cela acolchoada e um momento depois as luzes se apagam. A mulher é quase imediatamente levada de volta ao mesmo lugar mental em que estava antes. Todos os pensamentos que constantemente se repetem em sua mente, aqueles que ela nunca consegue desligar, de repente ficam quietos. Ela suspira, aliviada em seu espaço escuro e seguro. Mas, então, ela sente algo. Não na mente, mas no rosto. Uma pequena contração facial. Outra coisa, algo está errado. Seu rosto, de repente, se sente muito tenso, como se estivesse sendo esticado. Seus olhos se arregalam e ela sorri involuntariamente. O jovem ouve os gritos abafados da mulher, abre a porta e, ao ver a cena, grita e foge do escritório na noite tempestuosa. Que diabos? O homem pensa enquanto olha para a janela quebrada na porta do seu escritório. Ele entra, vê a porta destrancada e vidro no chão. Ele entra no escritório, olha em volta e não vê nada, mas logo percebe algo. Ele corre para o fundo, para a porta da cela acolchoada. A porta do quarto está entreaberta e ele escuta. É uma respiração lá dentro. Ele abre a porta da cela escura e acende a luz. A camisa de força de couro preto está no meio do chão, exceto que não é mais o chão. Agora, uma pele esticada cobre a sala acolchoada, revelando contornos de ossos achatados por baixo. A mente humana não compreende o que vê, mas então vê. No canto da sala, o rosto da mulher
tem as pálpebras tão puxadas que ela não consegue piscar, mantendo os olhos fixos nele. Através de uma boca esticada e contorcida, ela sussurra: "Ajude-me!" Existe algo mais cruel que um objeto que trata problemas de saúde mental, mas causa efeitos colaterais devastadores? Na minha opinião, não. E a anomalia de hoje é justamente esse tipo de objeto. Conhecido como SCP-482, também é chamado de Camisa de Força Mutante Mental. SCP-482 é uma camisa de força de couro preto que é bastante semelhante em aparência e construção a uma versão produzida em massa, embora, como você verá, seja completamente única. Embora a camisa de força seja comparável em tamanho a outras versões de tamanho médio, ela é de alguma forma capaz de se ajustar praticamente a todos os tipos e tamanhos de corpos. Uma etiqueta interna diz: feito em Xiaoyan, lave a mão apenas, sem pó azarena, em texto desbotado. Nem a cidade, nem o pó azarena aparecem em registros localizados pela Fundação SCP. O SCP-482 não apresenta desgaste, mas há cortes nas alças que o prendem. Testes indicam que pode ser mais danificado, porém, investigações foram suspensas por falta de duplicatas viáveis. Os efeitos anômalos do SCP-482 aparecem quando a camisa de força é usada. Os dois principais, chamados ponto de tempo alfa e beta, ocorrem em sequência. Ponto de tempo alfa é usado para se referir ao estágio inicial de um sujeito usando o SCP-482 e pode durar um período variado de tempo, embora seja mais frequentemente entre 1 e 6 horas de uso. Neste período, o sujeito relatará melhora mental e qualquer aflição negativa parecerá desaparecer totalmente. Além disso, qualquer medicamento usado será totalmente anulado, levando a resultados em testes psicológicos padrão compatíveis com um indivíduo mentalmente estável. Os efeitos do ponto de tempo alfa são temporários. Após a separação do SCP-482, doenças mentais retornam, mas somem se a camisa de força for usada de novo. O tempo que um sujeito passa sob o efeito do ponto de tempo alfa é cumulativo e, com tempo suficiente na camisa de força, sempre chegará à segunda fase do SCP-482. Ponto de tempo beta refere-se ao período de tempo subsequente que passa se um sujeito ainda estiver usando o SCP-482 uma vez que o ponto de tempo alfa lapsus. Durante esse período, as mudanças no sujeito deixam de ser mentais e passam a apresentar efeitos físicos. A natureza exata das mudanças físicas variará, embora pareçam estar relacionadas de alguma forma com o próprio problema de saúde mental do sujeito, com o grau da mudança também aparentemente relacionado à gravidade de seu problema. Testes do SCP-482 em classe D pela Fundação documentaram várias manifestações anômalas do colete de força, registradas no registro de experimento SCP-482. No primeiro teste, um homem da classe D com esquizofrenia foi colocado no colete de força de couro. Ele relatou imediatamente sentir-se estranhamente calmo e foi observado que ele simplesmente sentou e encarou a parede com uma expressão vazia por 2 horas e 49 minutos, período que foi posteriormente determinado como seu ponto alfa. O ponto beta começou 1 minuto depois, às 2 horas e 50 minutos, quando o corpo do sujeito começou a se contorcer e ele comentou que estava sentindo muita dor. Partes do corpo do sujeito aumentaram em massa e tamanho, inclusive a cabeça, e os olhos começaram a saltar. Ele gritava de agonia enquanto tentava fazer contato visual com os pesquisadores, que observavam através de uma janela de vidro por 34 minutos, até que uma ordem de término foi dada. O exame do corpo mostrou aumento de cerca de 180% na massa corporal por crescimento ósseo e muscular rápido.
Não se sabe qual processo físico causou isso, mas testes genéticos mostraram telômeros do DNA normalmente curtos. Os observadores também relataram que experimentaram uma sensação sobrenatural que os tornou incapazes de se mover de maneira normal, enquanto o sujeito fazia contato visual com eles. Para o segundo teste, outro homem da classe D, embora um que tenha sido diagnosticado com transtorno de personalidade paranoica, foi colocado na camisa de força. Durante sua exposição alfa, ele relatou um silêncio satisfatório em sua cabeça, sem nenhuma das vozes desencarnadas que normalmente atormentavam seus pensamentos falando com ele. Após 2 horas, ele ainda parecia contente e foi retirado do traje, mas pediu para voltar e foi autorizado a usar o SCP-482 novamente. Após 1 hora e 30 minutos adicionais, porém, a exposição beta começou. Protuberâncias surgiram em seu pescoço e ombros, e após 4 minutos, ele gritou para que alguém parasse de falar e saísse de sua cabeça. Novas protuberâncias surgiram em seu corpo, e o áudio gravado captou sons misteriosos, analisados como 7 vozes diferentes falando em língua desconhecida. A ordem de término saiu 25 minutos depois e a autópsia mostrou que cada protuberância tinha uma boca e laringe completas. Pesquisadores relataram ver flashes de movimento na visão periférica durante o teste, e a análise das filmagens mostrou pequenas sombras surgindo e sumindo na sala. A seguinte foi uma D-Class feminina com hiperfagia, distúrbio que causa apetite extremo e impede a sensação de saciedade. Ao ser colocada no SCP-482, ela comentou que, pela primeira vez, eu estou realmente satisfeita. Ela se sentiu assim por quase 2 horas, depois começou a sentir dor abdominal. A classe D caiu em posição fetal com o aumento da dor, enquanto seus membros retraíam para dentro do corpo, acompanhados por estalos altos, provavelmente dos ossos se quebrando. "Oh Deus, está me comendo, dói!" ela gritou, e uma ordem de término foi emitida. A autópsia revelou que o corpo da mulher desenvolveu um segundo sistema digestivo, que começou a consumir sua própria massa e poderia tê-la digerido totalmente se não fosse contido. Após este teste, os pesquisadores observadores relataram que não conseguiram satisfazer seus próprios desejos de fome com quantidades normais de comida, e vários deles tiveram que ser contidos pela equipe de segurança na cafeteria do local. Felizmente, esses impulsos pareceram desaparecer após vários dias. No teste final, um classe D piromaníaco foi posto no SCP-482. Embora geralmente iniciem incêndios por impulso, desta vez ignoraram todos os materiais inflamáveis dados pelos pesquisadores. Após uma H33min, os termômetros da sala registraram um forte aumento de temperatura. Isso foi seguido por uma poderosa explosão de calor e chamas, quando a classe D se incendiou espontaneamente. A sala de testes foi destruída e o corredor próximo, A13, teve danos catastróficos. Pesquisadores observadores também se perderam na conflagração. SCP-482, porém, sobreviveu. Surpreendentemente, o corpo da classe D também pôde ser recuperado, e embora a autópsia tenha sido dificultada pelo calor que ainda exalava, uma descoberta foi feita. No corpo, encontraram um novo órgão responsável por uma reação contínua que gerava calor e fortes ondas magnéticas, sendo colocado em contenção para estudos futuros. SCP-482 está atualmente sendo mantido em um armário de contenção em um local seguro, com acesso restrito ao pessoal de nível 2 e acima. O tempo máximo permitido para testes é de 1 hora após as mutações se manifestarem, e qualquer sujeito de teste que atingir o ponto de tempo beta deve ser terminado. Antes da autópsia, SCP-482 deve ser removido do corpo. A camisa de força deve ser limpa termicamente e todos os vestígios biológicos removidos antes de reutilizá-la em testes.
Aposto que você pensa que isso é fácil de conter, uma anomalia de classe segura, e normalmente eu concordaria. Talvez você tenha notado algo estranho no registro do experimento. Você prestou atenção nos relatórios dos pesquisadores observadores, que também começaram a experimentar alguns efeitos bastante incomuns, simplesmente por observar o SCP-482 afetar um sujeito. Pareceu para você como se a camisa de força, mentalmente mutante, estivesse de alguma forma projetando as doenças mentais experimentadas pelos sujeitos naqueles que a observavam? Parece que pode haver mais no SCP-482 do que aparenta à primeira vista. E esse mistério só se aprofunda quando se lê os procedimentos de contenção no arquivo desta anomalia e se percebe que a pessoa supervisionando a pesquisa do SCP-482 não é ninguém menos que a lenda da Fundação SCP, Dr. Bright. Os testes do SCP-482 não estão sendo feitos nos funcionários da classe D, mas sim nos pesquisadores da Fundação SCP, um experimento complexo para revelar de fato seus efeitos anômalos. Sobre essa anomalia da classe Euclid, só o Dr. Bright tem certeza. Agora assista outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-767 fotografias de cena de crime ou outro objeto inanimado aparentemente ativo. Inscreva-se e ative as notificações para não perder anomalias ao explorarmos os arquivos secretos da Fundação SCP.